Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, o 1º de janeiro de 2026. Já desejamos a você um ano repleto de muita graça e felicidade. Ao meu lado, Dom Anderson Franklin, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Seja bem-vindo. Feliz 2026. Para você também, Tiago Souza, para todos os nossos ouvintes da rádio, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É um momento muito de grande graça iniciarmos um ano com uma reflexão sobre a palavra de Deus e um caminho que hoje eu gostaria de propor para todos. Já queria perguntar ao senhor como é que nós vamos trabalhar no ano de 2026 aqui no Caminhos da Bíblia. Meu interesse seria fazermos leituras orantes da Sagrada Escritura. O que significa isso? Significa que cada um dos nossos ouvintes, na medida do possível, claro, se estiver em casa ou disponibilidade, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pegarão a palavra de Deus conosco, nós diremos o capítulo, os versículos, e pouco a pouco, durante o programa, nós vamos fazendo esta leitura orante, ou seja, eu vou refletir alguns textos de maneira muito especial nesse ano sobre a formação do discípulo missionário, ou seja, aquilo que eu, você, cada um é chamado a ser. Todos nós, pelo batismo, nos unimos a Cristo. Você é um cristão leigo, eu sou um cristão bispo, existem cristãos e cristãs leigos que nos acompanham, e por isso nosso desejo é, ao longo dos meses, trabalharmos, refletirmos e rezarmos sobre como podemos, de fato, nos compreender como discípulos missionários de Jesus Cristo. E também despertar para esse discipulado, né? Exatamente, e as consequências de quando nós assim nos compreendemos, a forma como devemos viver. Então você pegue sua Bíblia já aí, já prepare, talvez você vai ler no celular, ou se tem a Sagrada Escritura, já pegue, prepare para acompanhar a gente e fazer essa leitura orante. Isso, hoje nós iniciamos com o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Então eu peço a você que pegue a Bíblia, no capítulo 13 de Mateus, e nós vamos, eu e o Tiago, neste diálogo aqui, ajudar a vocês e a nós mesmos a fazermos uma experiência profunda com a palavra de Deus, que nos ilumina, aquece os corações e nos indica por onde devemos caminhar. Nesse início, Jesus sai de casa sozinho e se encontra com a multidão. Exatamente. Então, por favor, peguem a palavra de Deus do capítulo 13 do Evangelho de Mateus e nós vamos acompanhar a leitura. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou no barco e sentou-se. E quando a multidão estava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Esta primeira indicação do Evangelho de Mateus, ela é muito importante e eu peço a todos que sejamos bem atentos, porque isso vai voltar no final deste nosso encontro. Jesus provavelmente estava na casa de Pedro ou de outro seu discípulo, à beira do mar da Galileia. Porém, como fazia tantas outras vezes, ele sai sozinho, Uhum. muitas vezes inclusive para orar. Quanto nós já vimos Jesus que se retirava sem os seus discípulos, sem a multidão, para fazer suas orações ao Pai. Mas aqui, sozinho, os discípulos ficam em casa e Jesus se encontra com a multidão. Porém, começa a dialogar com a multidão em parábolas. Este é um dado muito importante deste texto. Jesus fala às multidões somente em parábolas, no capítulo 13 inteiro. Depois eu convido você a ler aquela parte que nós não leremos, para vocês perceberem o diálogo de Jesus com a multidão e como era o diálogo de Jesus com os discípulos. E aí, Dom Anderson, vem a pergunta: por que Jesus falava com essa multidão em parábolas? Essa é a própria pergunta dos discípulos e é também nossa. Eu tinha e tenho uma grande amiga na paróquia de Apiacá, Fátima, que um dia eu explicava para ela esse texto, fazendo com ela uma leitura orante da Bíblia, e ela me fez essa pergunta. Ela dizia: os discípulos estão com o Mestre, Uhum. os discípulos poderiam ouvir. Por que que Jesus fala
as multidões em parábolas e não as explica, e para os discípulos sim? É a mesma pergunta dos discípulos. Vejam, nos versículos de 10 até 13. Então vamos ler juntos. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas não ao que não tem. Mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. E aí pode parecer até injusto. Ou seja, Jesus fala com as multidões em parábolas e diz só aos discípulos ele vai explicá-las. O que você acha disso? Pois é, eu estou pensando aqui enquanto o senhor lia, achando que é um convite à intimidade, né, ou seja, é um convite a se aproximar, porque quando eu conheço o mestre, o jeito que ele fala, até me lembra aquela parábola as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né. No meu entender, é o convite a ser próximo, a se aproximar, a ser íntimo de Cristo. Ou, em outras palavras, você está corretíssimo, sermos discípulos. Aqui há algo muito, muito importante que toca a nossa vivência em nossas comunidades. Eu pergunto e nossa resposta nós já sabemos. Segundo vocês que nos acompanham, nós mesmos, a nossa paróquia, a nossa comunidade é formada por uma grande multidão ou um grande grupo de discípulos? Porque vejam, aqui está a lógica do texto. Jesus está nos convidando a compreendermos que devemos nos tornar seus discípulos, como você mesmo Uhum. disse. Ou seja, ele está nos convidando à intimidade com ele, ele está nos convidando a sairmos da multidão, ele está nos convidando a darmos um passo para aquele círculo próximo dele, que ele chamava de amigos, nem mesmo de servos. Para quê? Para que no convívio com ele nós compreendamos bem as parábolas, suas falas e o modo como ele nos chama a viver. É interessante notar que o evangelista Mateus fez este capítulo com esta lógica, este modo a nos provocar. Quero ficar na multidão ou eu quero ser discípulo de Cristo? Eu quero me contentar em ouvir as parábolas e não compreendê-las, ou eu desejo compreender os mistérios do reino dos céus? E essa é a pergunta que eu até me faço nesse momento. Estou na multidão ou sou um discípulo de Cristo, né? E esta é uma pergunta que eu gostaria que todos nós fizéssemos. Por isso, eu proponho neste ano este caminho de formação discipular, ou seja, um modo como o nosso programa pode auxiliar as pessoas e a nós mesmos. Você também está fazendo esta pergunta. Onde eu estou? Em que momento eu me encontro na vida de fé? Porque veja, Tiago, a multidão procurava Jesus por duas coisas. A multidão procurava Jesus por milagres, ou seja, queria ser curada, queria uma bênção, ou procurava Jesus por pão, quando estava com fome. Porém, no momento crucial, quando Jesus foi entregue na mão dos seus algozes, ou seja, daqueles que o crucificaram, a multidão foi embora. Quem ficou de pé diante da cruz de Cristo foi o discípulo amado e a mãe de Jesus. Ou seja, de que modo queremos viver a fé? Por isso, a proposta do texto é nós nos perguntarmos: onde eu me encontro? Na multidão que procura só receber ou nos discípulos que professam a fé? Uma vez eu, na catedral, participando, e aí uma senhora já com a idade avançada, como ministra da Eucaristia, eu conversando com ela, e ela com todo orgulho, mesmo com a idade avançada, servindo ali. Eu perguntei a ela: "Mas o que te motiva aqui?" Ela disse assim: "Olha, é muito melhor
do que eu estar sentado no banco só acompanhando a missa, é eu servir. O salário só vem se eu servir. Eu entendi. Ou seja, ela quer ser discípula. Exatamente. E vejam, quando eu falo, eu não estou fazendo uma crítica ruim. Quando eu digo que as nossas paróquias, ou que nós temos um grande número de multidão, Jesus cuidava da multidão, olhava com compaixão. Mas, eu digo sempre, queira Deus que todos nós, eu por primeiro, sejamos católicos até o fim de nossas vidas. Ou seja, participemos da vida da igreja, sejamos assíduos à missa, aos sacramentos, ou seja, vivamos na comunidade de fé. Porém, se eu quero de fato amadurecer na fé, se eu quero de fato professar a fé no trabalho, nas dificuldades da vida, passando por situações difíceis, como vimos no ano passado como peregrinos de esperança, eu preciso decidir ser discípulo. Eu tenho que decidir sair da multidão e buscar, como você muito bem disse, a intimidade, a companhia e a amizade com Jesus. E aí a gente vai ver, já no próximo versículo que o senhor vai ler, que quem fica com Jesus, quem segue com ele, são os discípulos. Ele despede a multidão, mas volta com os discípulos. Exatamente, se nós olharmos bem, e eu peço a vocês que leiam todo o capítulo atentamente, porque Jesus fala, olha, felizes são os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, no versículo 16. Porém, ele volta a falar das parábolas. Ele explica a parábola do semeador para os discípulos. É tão interessante, é como se ele tivesse diante de si, como essa imagem, a multidão de um lado e os discípulos do outro. Ele vira o seu olhar para a multidão e fala as parábolas. Ele se vira para os discípulos e as explica. Ou seja, para dizer bem claramente que são os discípulos que irão compreender as parábolas. E como você disse, no versículo 36, o texto antes, versículo 34, Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse a palavra do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então fica claro aqui para nós que as multidões recebiam as parábolas. E como você disse, versículo 36, deixando as multidões, entrou em casa, e os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe, explica-nos a parábola do joio do campo. Agora eu te faço uma pergunta. De onde Jesus saiu antes do texto do Evangelho? De onde ele saiu? O texto diz que ele voltou para casa, e lá possivelmente ficaram os discípulos. Então ele saiu de casa. Ele sai de casa e se encontra com a Com multidão. a multidão. Explica às multidões as parábolas? Não, aos discípulos. Mas agora a grande pergunta é: quem voltou para casa com Jesus? Os discípulos. Os discípulos. E isso, Tiago, é muito importante porque fala daquilo que você disse no início do programa. Quem busca a intimidade, quem busca a amizade e a comunhão com o Senhor, compreende-se no caminho do discipulado. Isso que é importante. A gente está aqui durante todo esse programa, já há muito tempo, através da Sagrada Escritura, tentando fazer com que cada um de nós, eu aprendo também todos os dias, acompanhando, que a gente se aproxime mais de Deus, na oração, na partilha, e assim passe a ser cada vez mais discípulo de Cristo. Porque eu entendo, Dom Anderson, que é uma manutenção. A gente não se torna discípulo e vai acompanhando. É como uma ferramenta que ela precisa ser amolada cada vez mais, e aí a gente vai se aprimorando, né. E usando essa imagem da ferramenta, eu trago a imagem do vaso de barro para Jeremias. Jeremias é convidado por Deus a descer e a ver o oleiro, aquele que trabalhava o barro para fazer vasilhames e vasos. E ele diz, Deus diz ao seu coração, eu sou o oleiro e vocês, ou seja, o povo,
são o barro em minhas mãos. Eu vos moldo, ou seja, Deus está nos moldando. E por isso você bem diz quando, primeiro, fala, eu não quero ficar na multidão. E segundo, que o caminho do discipulado é um caminho para a vida inteira. Eu rezo todos os dias pedindo ao Senhor que me faça um bom homem, com os valores que eu recebi dos meus pais, que eu me faça, que Deus, por sua graça, faça com que eu seja um bom cristão, discípulo de Cristo, e que agora, no ministério que a igreja me confiou, que eu seja, segundo o desejo de Deus, um bom pastor. Ou seja, vejam como é interessante o fato de que você mesmo tenha consciência de que seremos formados ao longo de toda a vida como discípulos missionários de Cristo. Um certo dia escutei uma explicação de que o discípulo mais amado de Cristo, ele conhecia Jesus no olhar. Ele era tão íntimo que Jesus olhava e já entendia. Eu entendo até às vezes nas nossas comunidades, na paróquia, quando a gente está trabalhando no altar e o padre olha, o bispo olha, a gente já sabe o que é. Ou seja, é essa intimidade que nós temos que buscar com Cristo. Exatamente, você traz duas imagens que são importantes. Primeiro, essa questão do voltar para casa. Nós levamos para nossa casa os íntimos. E Jesus, na intimidade da casa, lhes fala ao coração, ou seja, vai explicar as palavras para os discípulos. Desculpa. Porém, tem uma outra imagem que você traz, que é a do discípulo amado. O discípulo amado é aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus. É aquele que correu, mas velozmente chegou ao túmulo primeiro, mas não entrou, respeitando a figura de Pedro. Porém, ao entrar, ele vê e acredita. O discípulo amado é aquele que está aos pés da cruz de Jesus, ladeado de Maria, e a acolhe como mãe. Ou seja, é um modelo para nós, para mim e para você. O discípulo amado, ele nos indica que nós seremos discípulos quando nos aproximarmos intimamente do Senhor e, como você falou, o conhecermos e sabermos o que deseja pelo olhar. O discípulo amado, como nós falamos, não deixa o Senhor no momento crucial, mas está lá firme diante dele, e o discípulo amado reconhece que a mãe do Salvador é nossa, ou seja, nós somos esses discípulos e discípulas amados já pelo batismo. Porém, a formação discipular é para a vida inteira, que caso contrário, nós nos contentaremos em viver na multidão. É verdade. E aí uma coisa importante também que acho que é importante a gente citar, o discipulado não é só escutar as parábolas, mas é passar a dificuldade também com Cristo, né, ajudar a carregar a cruz. Mas quando a gente é íntimo do Cristo, ele está ali do lado, ele está ali para nos socorrer, mesmo quando a dificuldade vem. Ou seja, o caminho não é fácil, mas se você está do lado do Cristo, aí você acompanha com uma ajuda, uma facilidade maior, né. Exatamente, por isso eu propus este caminho ao longo do ano, momento no qual nós seremos auxiliados a compreendermos a Sagrada Escritura. Porque o que você está dizendo está aqui no final. Depois que Jesus, vocês que estão acompanhando desde o início, o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, Jesus vai explicar para os discípulos em casa as parábolas. E no final ele faz uma pergunta, veja só. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe sim. E agora ele dá uma indicação. Então ele lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. A primeira indicação é a pergunta: vocês entenderam tudo isso? Nós, no primeiro momento, Tiago, podemos pensar que Jesus está falando das parábolas, Aham. mas não. Ele está falando desta lógica que você mesmo perguntou a si mesmo: onde eu estou? Ou seja, a pergunta de Jesus não é se eles entenderam as parábolas ou não, mas se eles entenderam que eles só compreenderão os mistérios do reino, só serão capazes de dar testemunho de sua fé
só serão capazes de enfrentar, como você bem disse, as dificuldades da vida se escolherem o discipulado, se escolherem o caminho com o Senhor. E isso é fundamental para nós. Por quê? Porque nós estamos diante de uma proposta que nos interroga. Ou seja, nós entendemos já que para sermos cristãos católicos, autênticos, maduros, capazes de darmos testemunho da fé em todos os lugares, precisaremos também ser discípulos. Caso contrário, no primeiro vento, na primeira dificuldade, como multidão, nós nos dispersaremos. E a segunda coisa é aquilo que ele diz, ou seja, nos tornarmos discípulos. É um caminho a ser trilhado e, por isso, entendermos muito bem que para este caminho ser trilhado, precisamos nos aproximar do Mestre. Nós já começamos o ano de 2026 muito bem com esse convite, sacudindo. Somos discípulos, estamos a multidão ou somos discípulos? E vamos assim caminhar durante todo esse ano. Exatamente. Então, vejam, eu proponho que vocês que nos acompanharam hoje tomem o texto de Mateus, leiam o texto todo com esta lógica interna, ou seja, Jesus deixa a casa, os discípulos estão lá, ele se encontra com a multidão, fala em parábolas às multidões, explica as parábolas somente para os discípulos e quando despede as multidões, quem volta para casa é o discípulo, é a discípula, são aqueles que estavam no círculo mais próximo do Senhor. E a grande pergunta é, nós entendemos que para sermos cristãos católicos fiéis, precisamos ser discípulos? Acho que nós deveríamos ficar com essa pergunta. Eu me encontro no meio da multidão ou eu já estou no caminho do discipulado? Você que está acompanhando pela rádio, quiser rever este programa, quiser acompanhar de novo, saber dos versículos e acompanhar, você pode entrar no YouTube da Arquidiocese de Vitória e também achar lá o Caminhos da Bíblia. Doderson, vamos passar uma trajetória agora com Bíblia na mão. Exatamente. Então, por favor, nós faremos ao longo deste ano uma leitura orante da Sagrada Escritura e mês a mês nós traremos um passo do discipulado missionário. Ou seja, de que modo nós somos convidados a nos compreender a partir da vocação do batismo como verdadeiros discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. E que o Senhor, que é mestre, nos chame a segui-lo. Muito obrigado por essa aula de hoje. Até o próximo. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Até lá, gente.